E aí, boa tarde, Kevin, boa tarde, pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos. O pessoal fica ali, né, esperando pontualmente, 1h30 entra. Isso aí, pontualidade britânica, né? Bem-vindos e bem-vindas aí a todos e todas. Esperar mais 2 minutinhos, o pessoal ir entrando e se achegando, se ajeitando, né? O pessoal que está acabando de almoçar ou está almoçando ainda. Porque o assunto hoje é legal, é interessante, é leve, é gostoso e é importante. Então hoje é uma aula massa, eu acredito. Embora ela tenha um conhecimento, hoje é 4, Giovana, se eu não me engano, é 4. Isso, é a 4, eu estava pensando que é a 4. Hoje é a nossa 4ª aula. Vou dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando e aí a gente vai trocando essa ideia. Mas por enquanto, alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, fique à vontade, tá? Se durante os estudos também vocês forem tendo problemas, vocês podem procurar a gente, né? Vocês sabem disso. Numa hora ali que você tá travado, tal, precisa de uma dúvida, vocês procuram a gente aí, que isso é importante também. Porque o grande lance mesmo, galera, é assim, a gente sabe que o segredo não existe, né? O segredo é cada um mesmo fazer a sua parte, e às vezes você precisa estudar outro horário, a gente sabe que tem gente que estuda outros horários, tal, enfim, então vocês sempre que precisar procurem aí para não ficar com dúvidas, essas coisas, que isso acaba às vezes atrapalhando, né? Você tá ali num ritmo bom de estudo, aí surge umas dúvidas que te quebra, fala, e agora? Não consigo avançar. Então nesses momentos aí vocês têm essa artimanha, né? Essa é um pouco da diferença do que nós estamos vivendo, né? É a possibilidade de vocês nos acessarem também, né? A qualquer momento, quando precisar. Então, tem isso daí também, viu, galera? Aí, esperando o pessoal entrar, mas chegando mais gente aí, boa tarde, né? Já a gente já começa nossa sexta-feira. Hoje, como falei, hoje o assunto eu acho que é bem legal, até para muitas pessoas aí vai ser mais interessante. Embora também tem algumas coisas aí que talvez não é todo mundo que goste, mas é legal. Deixa eu ver. Tá, vou esperar mais um pouquinho, pelo menos mais 2, 3 minutinhos só, porque eu sei que tem gente para entrar ainda, que às vezes vai ali, um probleminha e tal, mas enquanto isso, o pessoal, todo mundo se ajeita aí, fiquem todos prontos. Peraí. Opa, boa tarde aí, boa tarde, Vitória, Sara, que chegou. E aí, boa tarde aí, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Só vou esperar até 35, ali, 2 minutinhos, né, porque sempre tem um pessoal que às vezes não tem problema para entrar, tá numa correria aí, né, então para todo mundo poder se ajeitar, ficar bem, pegar um café, não sei quem toma um café, ou um tereré, um chimarrão, não sei, cada um tem seu hábito aí depois do almoço, né. Eu já estou tomando um café aqui para dar aquela acordada. Sexta-feira é o dia que fecha a semana, né. Mas, bom, só vou esperar um pouquinho aí mais 1 minutinho, o outro, que tem gente ainda para chegar, tem gente entrando, né? Então, o pessoal aí também chegando a tempo. Bastante gente chegando agora também. Então, boa tarde, pessoal, que tá chegando aí. Você toma um tereré? Você é da onde, Thaís? Eu ainda pergunto para as pessoas, porque eu tenho tanto aluno que eu não sei de onde as pessoas são. Você é daqui da região, né? Ou não é? Eu tenho certeza. De Tororó, do Paranapanema. Ah, sim, que é aqui perto. Então você deve estar sentindo o calor que está aqui, que na verdade deve estar em quase todo lugar também, então que calor exportável. Professor, eu Tereré. tô suando tanto que eu tô com o ventilador na minha cara. Não, e o pior é que o ventilador, ele aqui na nossa região, ele quente, tem um dom especial dele ventilar um ar quente, né? Aqui o ar parece que ele vem quente. Mas faz parte, o tereré dá uma refrescadona boa, né? Ele tem seus lances bons também, né? Ele é um pouco diurético, ele estimula um pouco o metabolismo, mas tem gente que fala que o excesso é meio ruim, né?
Sim, porque faz você beber. É bom que você faz beber mais água, mas também é bom que você elimina mais água. Aí, Exato. Mas é bom. O calor ajuda bem. Exato. Minha mãe Legal, falou que eu tenho que parar de tomar isso. Então, eu acho que muito não é bom mesmo, não. Você toma muito, não é bom, não. Eu Mas... bebo todo dia, toda hora e toda noite, professor. Então, todo dia, toda hora, acho que talvez... Bom, talvez você tenha que ouvir ela um pouco, às vezes. Porque, assim, é que tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que isso faz um pouco mais mal do que outras. No sentido, assim, de, às vezes, né? Ela fala que eu Legal. não posso tomar muito por causa que eu tenho imunidade baixa, essas coisas. Aí, como eu coloco muito gelo, muita coisa, muito limão, ela fica brava. Entendi. Mas, Thaís, aproveitando isso também, esse é um ponto que é interessante, assim, porque a imunidade baixa, embora as pessoas associem diretamente com temperatura e tal, não tem uma relação direta, né? Em que sentido? A imunidade baixa, ela pode ter várias causas e tal, né? E não necessariamente esse choque de temperatura faz mal, porque assim, depende muito. Por exemplo, tem pessoas que já são muito acostumadas, por exemplo, a tomar muita coisa gelada. Para essas pessoas, né, que deve ser o seu caso, talvez, não necessariamente isso baixa a imunidade. Agora, pode ser que ajude, às vezes, num caso que a pessoa está um pouco doente, né, que aí o organismo dela já está um pouquinho debilitado, isso pode, às vezes, né, mas tem isso, né, tem os dois lados da moeda aí. Eu falo pra ela que não morre não, ela fica brava. É igual aquela história da galera, né, quando você tá andando descalço, não é total relação, lógico que você tem uma relaçãozinha, mas não é assim, tipo, andou descalço, pegou gripe. Não é muito isso, não. Mas legal. Bacana. Então, pessoal, vamos assim, começando a trocar uma ideia com vocês, né? Talvez tenha gente que vai entrando ainda, mas para vocês que estão aqui já, vamos seguir o barco, né? Aproveitar bem essa sexta-feira. Que hoje eu vou trabalhar um tema com vocês que eu falei é bem interessante, assim, ele é bem leve, mas ele é muito importante porque a gente vai falar de zoologia hoje, especialmente de invertebrados, né? Já adiantando, então, que é um tema que, assim, tem suas coisas chatinhas, às vezes, assim, de decorar uns nomes ou outros, né? Lembrar ali que um grupo tem aquilo, um grupo tem aquilo outro. Então, é uma aula que tem esses pontos. Mas eu vou focar em coisas mais importantes e interessantes também. Por exemplo, dentro de todos os invertebrados que nós vamos trabalhar hoje, eu vou fazer o panorama geral ali dos invertebrados todos, tá? Mas dentro de todos esses grupos eu vou dar um foco maior nos artrópodes, né? Então vocês vão perceber que de toda a nossa conversa hoje, a maior parte do tempo eu vou estar falando dos artrópodes, porque dentro dos invertebrados é o grupo de maior importância, que tem mais exemplares, mais coisas para falar, mais relações para fazer. Então, por isso que eu vou falar bastante deles. E eles também caem mais, né, dentro de todos os invertebrados. Então, a ideia hoje é essa, é trazer para vocês um panorama dos animais invertebrados, né. Semana passada a gente falou um pouco da classificação, das árvores filogenéticas ali, né, como a coisa acontece. E aí hoje, especificamente, a gente pega os grupos dos invertebrados, né, dentro do reino animal. Porque depois, num próximo momento, a gente olha todos os vertebrados, que aí entra peixes, répteis, aves, mamíferos, também é uma aula que tem muita coisa legal. E também depois a gente faz isso com as plantas, né? A gente vê ali os 5 principais grupos de plantas, desde briófitas até angiospermas. Então, nesses primeiros momentos, a gente vai ter a visão bem ampla da biologia, né? A gente vai olhar todos os grupos, conhecer basicamente eles, né? Compará-los, entender que um animal é X, ou se ele é Y, ou se ele é uma planta, de qual grupo. E essa visão geral vai permitir que a gente possa caminhar na biologia sem maiores problemas, porque tudo que vem depois, genética, ecologia, fisiologia humana, fisiologia animal, enfim, tudo que vem, você já teve a base
dos grupos, de entender diferenças e tal, então a coisa fica mais fácil de rolar, tá? Então, para a gente dar sequência aí no nosso conteúdo, né? Hoje o tema, né, é zoologia dos invertebrados, tá? E aí, tem muita coisinha e tal, então hoje talvez eu não faça exercício no final, tá? Eu vou mandar uma lista para vocês treinarem. Por quê? Porque invertebrados tem muita informação, né? E eu quero dar todas elas para vocês, para que vocês tenham uma base boa. E aí, talvez não dê tempo de nós praticarmos no final um exercício, mas aí, eu vou mandar eles para vocês, porque vocês podem uma listinha para praticar, né? A partir depois, se você quiser assistir o vídeo da aula de novo, quiser reler o PDF e fazer os exercícios, isso acaba ajudando bastante a aprender, né? E aí depois a gente tira dúvidas também que vocês tenham. Se tiver algum outro ali que falou, professor, isso aqui eu queria muito tentar fazer, não consegui, por que eu tô errando? Isso na real, galera, isso ajuda a aprender muito, porque pensa uma coisa, o aprendizado nosso, ele é marcado por algumas coisas, né? Uma das coisas que marca muito e facilita o aprendizado é o choque, né? O choque. Então, por exemplo, pensa num exemplo típico, assim, de um bolo. A primeira vez que você tentou fazer um bolo na sua vida, todo mundo, provavelmente você errou, né? Queimou, estragou e tal. E aquilo te marcou, porque você queria comer o bolo e de repente você não conseguiu. E geralmente você vai entender onde você errou. Ah, pus muito fermento, não sei o que, você entende o seu erro. E como aquilo era uma coisa que você queria muito e te marcou muito, por exemplo, ou que você passou uma vergonha, sei lá, você nunca mais vai errar aquilo. Toda vez que você for fazer aquilo de novo, você vai lembrar daquele erro seu e você não vai repetir. Isso vale um pouco para a disciplina, né? Tanto biologia quanto as outras. A hora que você pega um exercício ali, que você tenta, e aí você não consegue, ele praticamente desafiou, né? Falou, vem, e você tenta e não faz, e você fica com aquilo. A hora que você conseguir resolver ele, você nunca mais vai esquecer aquilo. Nunca, porque é um mecanismo do nosso cérebro, né? Ele é moldado um pouco para isso, para que a gente aprenda com erros. Então, por isso que pratiquem mesmo, galera. Tem na internet hoje, ainda bem que tem muito material bom disponível. Então, você pode testar seus conhecimentos, né? Pega um exercício dali, um do outro. Lógico que a maioria vocês erram, isso é normal e é proposital. Porque quando você erra, acontece isso. Você se força a sair da zona de conforto e fala, pô, esse tema aqui eu errei. Por que eu errei? Ah, entendi, eu confundi aqui. Dificilmente você erra de novo, tá? E aí, se você errar tudo que tiver para errar, na hora da prova ali do Enem, do vestibular, praticamente você já cometeu os erros, né? Na hora ali facilita muito você não cometer o erro. Então, por isso que é importante. Vamos falar então sobre esse grupo grande, gigantesco, os invertebrados, né? Só essa imagem de baixo traz uma ideia da diversidade, e é grande, talvez a maior diversidade de seres vivos está dentro desse grupo, tá? E aí a gente fala um pouco de cada grupinho que está dentro e algumas coisas gerais, e como eu falei depois, eu dou aquele foco nos artrópodes, tá? Vocês vão ver que hoje tem coisa legal. Algumas coisas importantes do reino animal. Importante, esse material, pessoal, esse PDF, eu coloquei na nossa pasta lá na de biologia no Drive, tá? Eu sempre coloco ele antes da aula. Então, quem às vezes pode baixar ele e acompanhar, eu tento botar sempre até umas 9, 10 horas da manhã, que aí dá tempo de, sei lá, quem quiser pegar e imprimir pode, quem quiser baixar e salvar num outro equipamento ali no celular para poder acompanhando, dá tempo, enfim. Porque aí vocês podem, né, preocupar em anotar coisas que, assim, que você ficou com dúvida, coisas que te chamou atenção, coisas que depois você quer estudar de novo. É o que eu recomendo, né? Não precisa copiar o que está aqui, porque isso depois vocês vão ter acesso. E aí você pode, num outro momento, fazer isso, né? Eu recomendo que agora você tente pegar coisas que te chamem atenção, né? Não importa se você entendeu ou não, mas chamou atenção, marca. E vai marcando, vai fazendo o seu esquema. Na hora de estudar o material depois de novo, aí você vai ler, né? E aí você faz o link com aquilo que você anotou e você vai conseguir entender o que realmente é importante, o porquê que aquilo é importante e tal. Então, isso ajuda bastante, tá? A você ter aí um desempenho melhor, com certeza. Então, algumas características gerais dos animais, a grande maioria deles se locomove. E essa é uma diferença entre as plantas, né? As plantas, elas não têm essa capacidade, elas são fixas. Já os animais se locomovem. Para que um animal se locomove? Principalmente por causa disso aqui, ó, nutriente, alimentação, né? Lembra que, assim, existem animais que são autótrofos, que são as plantas. Ela produz seu próprio alimento. Então, se ela produz seu próprio alimento,
ela pode ficar ali de boa, parada, né? O sol tá ali e tal, ela tá de boa. Os animais todos são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. Então, ele tem que sair na captura, né? Se você não produz seu próprio alimento, você vai ter que sair na captura. Então, a locomoção é uma característica dos animais. Mesmo que a locomoção seja na fase larval, por exemplo. Tem animal que ele não se locomove, mas quando é larva, se locomove. Então, é uma característica dos animais, tá? E uma outra característica geral do reino animal é possuir um sistema nervoso já mais complexo, tá? Que permite para os animais, melhor ainda, buscar e localizar alimento, né? Mas não só isso, permite ele fugir, ele caçar, ele ter comportamentos mais complexos, né? Então essas são as características assim que todos os animais têm, tá? Só que ao longo da evolução, as coisas foram acontecendo, então alguns grupos se adaptaram com algumas características, outros com outras, e aí, lembra da aula passada que foi acontecendo aquelas modificações, aí chega um momento, forma-se ali um novo ramo, né? E você tem origem a duas espécies. Então, foi isso que foi acontecendo, né? Os grupos foram tomando caminhos diferentes durante a evolução, cada um se adaptando ao seu local, ao seu ambiente, né? Então, um foi para a água, um foi para o ar, um foi para a terra, um foi para baixo da terra, outro foi para um rio, enfim. E aí a coisa foi se diversificando, foi acontecendo, tá? E aí, característica que todo animal quase tem, né? Uma característica assim, geral, de todos esses que nós vamos falar aqui. Os animais, todos eles são chamados, né, pluri- ou multicelulares. Ou seja, não existe nenhum animal com uma célula só. Ah, mas e uma bactéria? Não, bactéria não é um animal. E um protozoário, que também tem uma célula só, também não é um animal, tá? Então, a gente só considera animal se tiver mais que uma célula, né? Se for um animal aí multicelular. Uma célula só é bactéria ou é protozoário, tá? Não é animal. Então, esse é um ponto importante. Todos os animais são eucarióticos, o que isso significa? Que a célula, né, possui ali o núcleo organizado certinho, né, com a carioteca e o material ali dentro. O contrário disso são os procarióticos, né, que são as bactérias, não tem o núcleo organizado. Então, todo animal é eucariótico. Todo animal é heterotrófico, ou seja, todo animal precisa buscar o seu alimento em algum lugar. E como que os animais buscam? Comendo outro animal é uma boa possibilidade para a maioria deles. Comendo uma outra planta é a outra possibilidade, né? Então, observe que na natureza não tem muita escapatória. Ou você é uma planta e produz o seu alimento a partir do sol, ou você come um outro animal ou uma outra planta. Não tem muito isso. E esse come, ele é direto ou indiretamente, né? Você pega, por exemplo, uma bactéria, ela decompõe ali um outro ser, então ela está se alimentando dele, né? Não é aquele comer que a gente imagina, né, de pegar e colocar na boca, porque o comer, nesse caso, é bem mais amplo, né? Mas, enfim, todo animal precisa disso, tá? E a maioria dos animais possuem adaptações para sua proteção. Se você for pensando, cada animal que você conhece, faz um exercício assim, tanto vertebrado, invertebrado. Todo animal que você conhece tem a sua defesa, né? Eu acho que talvez a mais, vamos dizer assim, qual é a palavra para usar? A mais sacanagem de todas, eu acho que a da barata é o dom de voar, né? Porque, mano, ele já é um bicho estranho e nojento e ele ainda voa. Imagina, que faz com que ele possa te atacar. Então, imagina, é a defesa dele, é o ataque dele também, mas cada um tem a sua. Cada animal que você imaginar, você pega, mas meu gatinho é fofinho, mas põe ele numa situação de defesa para você ver se ele é fofinho. Ele tem ali as suas unhas, suas garras, ele tem suas defesas. Assim como uma bactéria, mas a bactéria ainda não é animal, então a gente não fala dela, mas ela também tem a sua defesa, né? Enfim, todo animal, de alguma forma, ele precisa ter algo para se proteger, né? Muito por causa dessa lei da vida, né? Se você não come, você vira comida, então os animais estão sempre ali com estratégias de defesa, né? E eles têm algumas adaptações que são importantes, né? Os animais. Por exemplo, os animais têm o tubo digestório, que ajuda a fazer a digestão melhor e eficiente do alimento. Órgãos sensoriais, que ajudam o animal ali a perceber melhor o ambiente. E o sistema nervoso, tá? São características aí exclusivas
quase. Dá pra falar que é exclusiva, porque isso a gente não vê em plantas, né? Não vê em bactérias. Então, são adaptações que surgiram nos animais. A gente vai ver que nem todo animal tem tudo isso. Por exemplo, uma esponja é um animal que não tem nada, mas é um animal. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, um panorama geral dos animais invertebrados agora, são esses aqui que nós vamos trabalhar. Ó. Então, na verdade, até aqui, na verdade, né? Os cordados a gente não trabalha hoje, porque senão ficaria um conteúdo muito extenso. Mas hoje, nós vamos dar uma passada, eu quero trazer os pontos principais ali, gerais, esses grupos todos, começando pelos poríferos, até chegarmos aqui no dermos. E aí, o grande destaque de hoje eu vou dar para artrópodos. E vocês vão entender o porquê. Ao longo da aula, a hora que chegar no artrópodo, você fala, nossa, eu não sabia que tinha tanta coisa interessante e importante com relação a esse grupo, tá? Então, é o que nós vamos ficar mais tempo, tá? Que é o que tem mais apelo, até em termos de prova, de vestibular, de Enem também. Mas cada grupo eu vou trazendo para vocês pontos que são importantes, tá? E aí, qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão perguntando, tal, a gente vai interagindo, uma curiosidade, a coisa, enfim, tudo isso vai agregando, porque são elementos que ajudam você a aprender, né? Às vezes um colega traz uma curiosidade sobre o animal lá, tal, e você acaba lembrando daquilo que ele falou e te ajuda a lembrar do animal, da característica e tal. Então, isso é importante. Isso aqui faz o link da nossa aula passada para a nossa aula de hoje. Semana passada, nós entendemos o que isso aqui significa, né? Isso aqui é uma árvore filogenética que vai demonstrar o caminho evolutivo que os animais sofreram, né? Que aconteceu com eles, a partir ali do nosso ancestral, né? Que aqui ele está considerando um ancestral protista, né? Um protozoário flagelado ancestral ali. Então, esse seria o ser antecestral a todos os animais. O que surgiu, então? Lembra? Sempre características que estão à direita, que nem aqui, ó, multicelularidade, ó. Tá vendo que o protista não tinha, ele era unicelular. Mas, a partir que surgiu o primeiro multicelular, todos esses aqui de cima são multicelulares, ó, né? Então, todos os animais, todos que estão aqui em cima são multicelulares, ó, porque eles têm essa característica, e todos eles, ó, têm o desenvolvimento embrionário, né? Os estágios ali de mórula e blástula. Isso aqui a gente fala para frente. Então, ó, essas duas características aqui da base, todo animal tem, tá? E aí, a gente começa a ver algumas características que são específicas de cada grupo. Por exemplo, os poríferos, ó, eles têm a capacidade de filtração, ó, tá vendo? Só eles têm essa característica, tá? Por exemplo, ó, ser diblástico, que é ter 2 folhetos embrionários, né, que a gente vê isso depois em embriologia. Isso só o grupo quinidária tem, né? Ó, ser acelomado, por exemplo, não ter uma cavidade verdadeira no interior do corpo. Isso é uma característica que surge aqui nos plateumintos, ó. Ser protostômio. O que significa protostômio? Tá? Que está aqui junto com o triblástico, ó. Esse ponto aqui engloba protostômio. Isso aqui significa que o animal, na embriologia, formou-se primeiro a boca. Então, você tem o grupo aqui dos protostômios, ó, tá vendo? Todo esse grupo que está para cima dele é protostômio. Essas características, na verdade, eu estou trazendo mais para vocês, que depois desse gráfico você consegue ter uma visão geral, né? Lógico que você não vai conseguir sair decorando, ó, todas essas características. Eu só vou falando para vocês o que significam elas, tá? Porque depois vocês conseguem visualizar melhor o que está acontecendo. Então, protostômio, ó, significa que a boca, ela veio primeiro, vamos dizer assim, tá? Porque o contrário é o deuterostômio, que origina o ânus primeiro, tá? Triblástico, ó, é ter 3 folhetos embrionários, que é uma característica já que é mais avançada, vamos dizer assim, né? Antes você tinha só 2 folhetos embrionários, depois surge aqui 3 folhetos, tá? O celoma, como eu comentei, é uma cavidade verdadeira, ou seja, o interior do corpo do animal, ele possui essa cavidade onde os órgãos estão e tal. Então, essa é uma característica que surgiu aqui. Aqui também, ó, tá vendo? A metameria, o que é metameria? É o corpo ser segmentado. Sabia que o nosso corpo é muito segmentado? Já olhou uma minhoca, por exemplo? O corpo dela é cheio de anéisinhos, né? Aquilo são os metâmeros, os segmentos. O nosso corpo também é assim. Um jeito que dá para olhar quando você pega uma pessoa que tem um corpo bem definido, os músculos e tal, aparece aqueles gominhos no abdômen, sabe? Aquilo é um reflexo dessa metameria interna nossa.
que significa isso, né? O nosso corpo é meio que feito por gominhos, igual uma minhoca, sabe? Uma analogia assim, mas é isso. Isso é metameria. Então aqui, ó, isso aqui eu quero trazer para vocês, para quê? Para que depois, uma hora que você vai estudar, tal, para você entender quais características foram surgindo ao longo dos grupos, né? Sempre lembrando, ó, quando você pega uma característica, o que está para cá, né? O que está à direita dela significa que esses grupos têm, quem está à esquerda dela não tem a característica, né? Isso vale para todas que estão aqui. Então isso aqui te dá uma visão geral, tal, que é lógico, é muito complicado sair decorando e sabendo todas essas características, né? Tal grupo, ele é acelomado, protostome, não sei o quê, mas é bom você dar essa olhada geral e entender o que significa isso, tá? Que são marcos que foram surgindo nos grupos, possibilitando essa evolução, tá? Então, essa imagem é bom para ajudar nesse momento aí. E ter uma visão geral do que nós vamos ver hoje, ó. Nós vamos ver todos esses grupos, menos os cordados, né? Cordados aqui a gente não vê, tá? Então, a gente vê todos esses grupos aqui, ó, desde porífero até os equinodermos, tá? São todos os chamados invertebrados. Por quê? Porque não tem esqueleto, né? São animais que não têm um esqueleto interno, tá? Então, é o grupo focal nosso aí, beleza? Bom, então vamos começar falando do primeiro grupo, tá? Que é o grupo dos poríferos, tá? Os poríferos é o grupo das chamadas esponjas, né? Que são animais extremamente simples, né? Eles são basicamente formados só por células, né? Nenhum tipo de tecido, nada. São só células que estão ali organizadas, formando essa estrutura do corpo dos poríferos, né? São animais somente aquáticos, né? A gente só encontra eles no meio aquático. E como eu falei, de todos, é como se fosse o começo dos animais, né? A estrutura mais simples, né? Não, é um amontoado de células, né? Não tem tecido. O que significa não ter tecido? Não tem ali um músculo, sabe? Uma pele. Não, é tudo a mesma coisa. É tudo amontoado de células, tá? Então, as esponjas, né? Os poríferos, são esse grupo que é a base, vamos dizer assim, né? É o grupo mais basal ali dentro dos animais. Ele é o mais simples de todos, tá? O que temos de importante nas esponjas aí? Como o corpo, esse nome esponja, vem muito desse corpo poroso, né? Ele é praticamente, você imagina uma esponja de banho, tal, é aquilo, uma espuma, né? Então, o corpo deles é extremamente esponjoso mesmo, porífero, né? E esses animais têm uma capacidade de regeneração muito grande. Se você pega uma esponja dessa, você consegue meio que quase triturar ela e aquele monte de células espalha e eles vão dar origem a outras esponjas, né? Ele é muito hábil em se regenerar, né? Porque é um animal muito simples, imagina, a esponja é simples de tudo, não tem nada de diferencial, tá? Então, é um animal muito simples, isso é importante. Mais uma coisa muito importante também das esponjas, dos poríferos, é que eles estão muito ligados, associados ali aos recifes e corais, né? E isso é importante, porque recifes e corais são locais onde você tem um abrigo para biodiversidade, muitos peixes, muitos animais vivem ali. Então a importância ecológica disso é muito grande, tá? E por isso que é importante. Outro lance importante também, se você pegar alguns poríferos, tem vários deles que produzem toxinas para se defender. E a galera usa isso na área médica, né? Então, tentando estudar e descobrir as possibilidades de efeito curativo nisso, né? Anti-inflamatório, antibiótico, até mesmo antitumoral. Então, é um animal que você, quando você olha a estrutura dele, é isso aqui, ó, né? Trazer aqui a esponja para a gente dar o destaque. Vejam que não tem muita diferença. Todos têm mais ou menos esse mesmo padrão corporal, ó. E o que acontece aqui, né? Esses poros que estão na lateral aqui são locais por onde a água entra. Então, a água entra por esses poros laterais desses animais. Aqui dentro, está vendo que tem essas célulazinhas com flagelo, ó, chamadas de coanócitos? Esses flagelos, que são esses pelos, eles ficam vibrando aqui dentro para duas coisas. Uma, porque isso movimenta a água para que ela suba, né? E aí essa água vai sair aqui por esse poro aqui de cima.
Mas nisso de água entrar pelo poro lateral e sair pelo poro ali de cima, essa água ela é filtrada. Como assim? Eles capturam partículas de alimento que servem para alimentar a esponja, né? Então, é assim que ele se alimenta, filtrando a água, né? É um animal filtrador, tá? Então, a principal célula desse animal é o coanócito, que faz essa captura do alimento, né? E aí temos também o amebócito, que ajuda na digestão, né? Então, a célula aqui do coanócito captura as partículas, passa elas aqui para o amebócito, que digere, né? Absorve o que precisa e vai passando para as outras células, né? Aí tem esse pinacócito, que é uma célula que dá o revestimento aqui, mas não é um tecido, não é uma pele, é só uma camada de células ali. E esses animais têm essas espículas, ó, são células que parecem uns espinhos que ficam aqui dentro, né? E essas espículas, elas não são duras, assim, elas são até maleáveis, que dá esse formato da esponja, tipo esqueleto. E sabiam que a galera usa isso aqui para banho, né? Antigamente, até, a galera usava isso aqui como esponja de banho. Então, né, a galera que era fina, tal, você usava essas esponjas do mar, tal, mocário, não sei o quê. Aí tem a bucha também, já viram? Aquela planta que dá a bucha. Aquela bucha é a esponja mais simples, né? Que também é utilizada e vem de uma planta. Mas aí a indústria começou... Então, não dói, Giovana, porque essas espículas, assim, depende, é uma boa pergunta, porque assim, tem umas esponja que a espícula é mais dura, aí ela é mais calcária, aí essa não é usada. Mas tem umas que essa espícula ela é bem maleável, bem molinha. Essa é utilizada para banho, tal. Então, é que são várias espécies, né? Não são todas realmente. Mas essas com a espícula mais molinha, a galera usava como bucha de banho e tal. Por isso até esponja, né? Lembra mesmo uma esponja, a galera usava como esponja. Mas tem um lance que a indústria sintética veio e, né? E hoje você produz uma buchinha sintética aí muito barato, né? Muito barato. Não é a mesma coisa, mas é muito barato. E isso acaba pegando, né? Tomar banho com animal, você passava um animal no corpo, né? Mas não tem como, ó. Ou você passa um animal, ou você passa aquela bucha vegetal, né? E aí é uma planta. Mas tem a sintética hoje, né? Que, na verdade, é petróleo. E petróleo vem da planta, então não tem jeito. Em toda escala, você vai usar um animal no seu corpo, né? Ou uma planta, mas a planta é um ser vivo vegetal, mas é um ser vivo, né? Tem que considerar que é um ser vivo. Então, essas são as esponjas, tá? Esse é o ponto importante dela. Saber que é um animal filtrador, muito simples, e o grande destaque são suas células, né? Principalmente o coanócito, ó. É o tipo celular talvez mais comum de você ter que lembrar. Falar, ó, coanócito, eu lembrei da esponja, então eu sei que ele está falando de uma esponja, tá? Então, basicamente é isso que é importante saber desse grupo. O segundo grupo é o filo Cnidaria, né? Os cnidários são também todos animais aquáticos, e a gente conhece alguns, ó, os corais, as caravelas, as anêmonas. Acho que todo mundo já assistiu Nemo, né? Se você assistiu Nemo, você lembra lá que o Nemo vivia onde? Na anêmona, lembra? E todo mundo se queimava com a anêmona, menos ele. Vocês lembram disso? Isso é o ponto, acho que, decisivo de cnidário. Aquele lance de queimar é por causa de um tipo celular específico, né? Chamado cnidoblasto, que é característico desse grupo de animal. Só esse grupo tem. O nome ajuda, né? O cnido. Aí você lembra aqui do cnidário. Ele é um tipo celular que ele, depois eu vou mostrar para vocês, é como se fosse um gatilho. É tipo uma ratoeira, melhor. Sabe a ratoeira? Já usaram? Já prenderam o dedo ali, tá ligado? Ratoeira é uma coisa que ela tá ali, quando você arma ela, imagina, o mínimo toque, pá, faz ela disparar, né? O cnidoblasto é tipo isso, é uma célula que ele fica ali armada. Na hora que um animal, qualquer coisa encosta no gatilho dele ali, pá, ele dispara e solta um pelo. E esse pelo tem uma substância urticante, que causa urtiga. E é por isso que a água-viva, por exemplo, a anêmona, queima. Não sei se quem mora perto de praia ou tem região aí que vocês ouvem falar muito disso, já ouviram falar? Que tem as água-viva queima a galera e tal. E aí, é por causa desse cnidoblasto, tá? Para a planta, para que serve? Defesa e ataque. Como assim? Defesa, porque se vê alguém comer ela queima ali, ela se defende, mas ataque, porque ela pode usar isso para paralisar peixes e comer. Depois ela engloba, né? Ela engole. Então essa é uma característica desse animal. Os cnidários tem uns que vivem fixo, tipo a anêmona, né? E tem outros que nadam livre, tipo a água-viva, né? Mas todos eles têm essa estrutura meio gelatinosa, tá? Meio molengona, assim. Então,
é uma característica, mas o principal é o quinidoblasto, que é isso aqui, ó. Esses animais, né, pegando aqui as anêmonas, o que eles têm? Quando você olha as células dele, eles têm isso aqui, ó, o quinidoblasto, ó. Tá vendo essa pontinha aqui? Isso aqui é um gatilho, ó. Na hora que o animal encosta aqui, esse pelo que tá aqui dentro, ó, ele desenrola e pá, e solta a ortiga. Isso queima, mas queima, né? Quem teve a oportunidade de ser queimado por isso sabe que queima. E aí tem uma história também que é importante, que até é bom você saber para vestibular. Tem uma galera que fala e falava que se você passa urina, já ouviu falar, você passa urina no lugar, alivia a queimadura, né? Aí, às vezes o pessoal era queimado na praia, o pessoal fazia xixi na mão, no lugar, e passava, né? Mas, galera, isso é mais uma das lendas urbanas dos mitos que rola, tá? Porque, assim, aquela toxina que o quinidoblasto solta, ele fica que nem uma gelatina ali na pele, ele gruda, né? Aí, no caso da urina, o único efeito que tem é que você tá meio que lavando, né? Então, você tá retirando aquilo, por isso que talvez dá uma aliviada. Mas a única coisa que resolve de verdade é o vinagre, tá? Porque o vinagre, o ácido do vinagre, ele inibe aquela ortiga ali, ele tampona ela, né? Ele para o efeito dela. E isso sim alivia. Isso sim é o recomendado, tá? Por isso que essa história aí de água viva queimou, tem que fazer xixi, isso não existe, né? Isso aí é lenda urbana. Então, você não passou não? Ainda bem, viu, Sara? Porque eu tive amigo que antes de entrar na faculdade, os caras faziam isso. Tinha amigo meu que ele ia pra praia lá num lugar que ele se queimava direto. E ele tinha ouvido falar isso, então quando ele se queimava, ele passava xixi, mano. Quando ele descobriu que ele foi enganado, ele ficou muito bravo. Mas o ideal é o vinagrão mesmo, vinagre. Tanto é que em Santa Catarina, eu sei que tem praias que tem uma incidência muito grande em umas épocas do ano, que aí os salva-vidas eles têm que ficar com vinagre. Acredito que sim, ô, Giovana, por causa do ácido acético, né? Então, olha, pode piorar. Sabe por que pode piorar, ô, Thaís? Porque quando você tem a queimadura, você causa uma reação alérgica e você tem uma agressão na pele. Se no seu xixi tiver uma bactéria, você tá lascado porque ele passou a pele agora, né? E entre outros pontos, né? Porque dá uma agressão na pele, a queimadura. Então o xixi ele pode estar contaminado. Esse é o problema. Ninguém sabe se o seu xixi está contaminado ou não, né? E geralmente a gente tem bactérias espalhadas, então é mais esse o risco, né? O History tem isso daí do xixi? É sério? Ah, tá zoando aqui. O vinagre no sol mancha a pele? Cara, que eu saiba, não, tá? Eu sei que o limão mancha pelo limoneno, né? Que é um negócio que tem na casca do limão. O vinagre, que eu saiba, não, tá? O vinagre ainda ele é muito bom porque ele tira cheiro das coisas, sabia? Uma coisa que eu descobri que é muito louco, quando você cozinha, e eu cozinho às vezes, né? Você fica com gosto de alho na mão, tá ligado? Aquele gosto de alho que não o cheiro, que não sai nunca. Se você lava a mão com vinagre, sai o cheiro do alho. Mas alguém fala, mas e o cheiro do vinagre? Mas o cheiro do vinagre sai facinho, rapidinho, do alho não. Então, o vinagre é uma coisa que é muito versátil nesses pontos, viu? Mas eu não tenho certeza se mancha a pele não, viu, Lucas? Eu acredito que não. Mas eu posso ver se, por uma acaso, ele pode ter, sim, algum tipo de reação. Eu acho que não, tá? Então, esses são os quinidários, tá? Uma outra coisa importante dos quinidários também, galera, é que eles formam os corais também. Eles participam de formação de corais. Eles se associam com algas chamadas zooxantelas. O que acontece? O quinidário, ele dá o corpo, a estrutura. E a alga, ela dá o alimento, ela faz fotossíntese. E ela dá a cor. Por que todo coral é colorido? Porque ele tem algas. As algas que estão em associação com esse, geralmente é um quinidário, tá? Que é um animal desse grupo. O que é o bramento dos corais? Quando a temperatura da água do mar se eleva muito, as algas morrem, porque elas são sensíveis. E aí, essa associação acaba, porque a alga morreu, só fica ali o quinidário. Só que o quinidário, ele morre também, porque ele dependia da alga ali para sua alimentação. Então, isso tem a ver com aquecimento global, né? Com aumento da temperatura do mar. Você vai matar os corais. E por que o coral é importante? Porque abriga uma diversidade gigante de vida marinha, assim, né, falando. Então, por isso que é importante, tá? Aqui, então, os representantes dos quinidários, né? Temos aí a caravela portuguesa, né? Que tem outros lugares que chamam também de vespa do mar, as águas vivas, as hidras, né? As anêmonas e os corais, né? Todos eles, então, são quinidários, né? Tem animal que não queima. O lance do Nemo é realmente verdade. O Nemo, aquele peixe palhaço, ele tem uma associação com os quinidários.
ele tem uma proteção na pele que ele não é queimado pela anêmona. Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que ele defende um pouco a anêmona, né? Ele fica ali, ele pega outros predador e tal, ele é uma associação, é uma troca, tá? Então, isso realmente... Ele parece muito um cérebro, né? Realmente, ele parece muito um cérebro. Você vê que na natureza tem uns padrões muito, né? Você fala, nossa, olha que coisa, né? Ele parece um cérebro muito bonito, né? Lógico que tem vários formatos, mas esse é um formato clássico, né? Muito massa. Meu, é muito lindo. Tem um vídeo que depois eu vou pôr na pasta para vocês. Ele tá em inglês, mas ele tá legendado. Eu vou pôr depois da aula, que você me lembrou agora, eu esqueci de pôr. Ele mostra exatamente isso que você acabou de falar, Giovana, dos padrões, das semelhanças na natureza, né? Meu, é muito legal. Eu vou pôr na pasta no Drive, uma hora vocês podem assistir. Eu baixei ele no meu PC, ele não tá no YouTube, então eu subo ele na pasta, eu aviso vocês lá, muito legal. Quem gosta vai curtir mesmo. Para outro grupo agora começa a ficar mais nojentinho um pouco, né? Mas temos que falar. O grupo dos vermes. Verme, pessoal, é um nome popular para esses animais que têm esse formato de corpo mais alongado, mais cilíndrico, né? Mas temos 3 tipos de verme, na verdade. Um deles são chamados plateumintos, né? Eles, na verdade, têm o corpo mais achatado, tá? O que temos de importante nos plateumintos? Tem alguns animais totalmente de boaça, como a planária. A planária, vocês já viram a imagem da planária? Ela é aquele animal que parece que ele meio, você olha assim, parece que ele é vesguinho, sabe? Muito bonitinho, assim, parece até um bichinho bonitinho. E ele é de vida livre, ele é de boa, sabe? É um plateuminto muito suave. Mas tem alguns que são parasitas. E aí esses são problemas, como, por exemplo, o esquistossomo, que causa a esquistossomose, né, a barriga d'água, e as tênias, que causam a teníase, né, a cisticercose. Teníase é a famosa solitária, né? Então, esses vermes têm os de boa, mas o grande lance deles são esses parasitas, né? Que são os esquistossomos, por exemplo, e as tênias. Então, como isso aqui, ó. O que nós temos aqui? Isso aqui é a planária, né? Isso aqui também de baixo é uma planária, ó. São animais de vida livre, completamente de boaça, né? Não parasita ninguém, absorve ali seu alimento do meio e tal. Já os parasitas, o que esses parasitas geralmente têm? Algumas coisas. Por exemplo, uma delas, olha a cabeça desse ser aqui, olha que bicho feio. Eles têm essas ventosas ou garras, que nesse aqui tem ventosa também, que é para quê? Para grudar no intestino do animal e ficar ali parasitando. Então, esses animais, eles não precisam ter um sistema digestório, porque eles não precisam digerir nada, eles já pegam digerido, direto da fonte. Então, como, por exemplo, aqui o esquistossomo, né, que causa esquistossomose, ou aqui a tênia, né, que causa solitária, a teníase. Eles estão ali, eles se fixam no seu tecido e eles sugam você, te parasitam, né? Olha que a solitária, ela fica grande, é o tamanho dela, né? Ela pode ficar com metros ali dentro do seu intestino. E ela é muito fina. Então, às vezes, a pessoa tem solitária, convive com elas, mano, um tempão. Ah, mas não tem um problema? Tem. Porque, às vezes, isso vai causar uma anemia, um problema mais grave. Mas, aí pode ser o problema, tá? Eu tava vendo 2 coisas aqui, só para do Kevin interessante, o negócio de rejuvenescer, cara, realmente, eles têm uma alta capacidade de regenerar. As hidras também, né, as águas-vivas. Esses animais mais simples, eles têm muita capacidade de regenerar. Inclusive, esse que nós estamos falando também, a planária, por exemplo, se você picota a planária em 3 pedaços, cada um delas vira uma planária, né? Então, até o grupo de agora, a capacidade de regenerar é alta, né? Exato. Agora, exato, a planária é muito louca. Você corta ela em pedacinhos, ela regenera. Tem muito videozinho no YouTube. Se der tempo no final, eu vou mostrar para vocês. As planáriazinhas se regeneram. A capacidade é alta. Da água viva e da esponja também, tá? Agora, daqui um pouco mais para frente, isso já vai diminuindo, tá? Você perguntou como que pega, Giovana. Todas as doenças quase que nós vamos falar aqui desses vermes, o padrão é muito parecido. Água ou alimento contaminado. Isso é um padrão. Sabe por quê? Todos esses vermes que nós estamos falando, eles têm muito ponto em comum, que é qual? Viver no intestino. Porque ali, imagina, a fonte de alimento. E aí, por o animal viver no intestino, quando ele bota ovos, os ovinhos dele saem direto na nossa fezes, né? E aí o que acontece? Em muitos locais, isso é uma realidade que infelizmente a gente tem.
essas fezes vão para um rio, vão para uma terra, isso acaba caindo na água. Isso contamina o alimento, contamina a água, né? A gente sabe que um dos grandes problemas do Brasil hoje é eu não sei, assim, é legal ter pessoas de várias regiões, porque assim, a gente não sabe, eu não conheço muito o Brasil, não conheço quase nada fora de São Paulo. Então, eu não sei a realidade, mas dados que a gente tem mostram que a maior parte do Brasil, em termos de número, não tem acesso a água tratada chegando na torneira e nem coletar o esgoto ali da privada e dar um destino correto. Isso causa a grande maioria das doenças de vermes, porque água contaminada por ovinho de verme cai no alimento ali na horta, cai, né? Tem uns vermes que penetram pelo pé, como alguns que ficam ali em caranguejo, em caramujo, tal, que alguns protozoários também fazem. Então é muito isso, galera. A higiene e saneamento básico é a grande questão quando você fala de verminoses, tá? 3% da água tratada exato, de pirona para matar os vermífugos ou para passar dor de cabeça do povo. Mas isso vive muito tempo, viu, Ana Carolina? Pode ver muito tempo. E tem cargas virais, eu não trouxe imagens pesadas aqui, mas é só fazer uma busca simples no Google Imagens de vermes, e olha o que acontecia antigamente. As pessoas, quando tinha esse verme, os medicamentos, o que faziam antigamente? Fazia matar o verme e saía nas fezes. Horrível, ficava feio, aquele monte de verme, assim. Hoje, os medicamentos evoluíram, que faz com que o animal seja reabsorvido pelo seu próprio corpo e acaba não tendo aquele aspecto nas fezes de um monte de verme, sabe? Porque isso era pior antigamente. Hoje já não é tanto. Então, saía inteiro, saía. Né? Então, não é uma coisa muito legal, nem muito agradável. Hoje já a tecnologia avançou, que eu não sei o que é pior, né? Você digere ele e absorve, né? Não sei o que é, se for pensar o que é pior, né? Em termos assim, mas é isso. Mas é melhor, na real, né? Você não ter esse aspecto visual. Então, são vermes como esses, tá? Então, só para lembrar, duas coisas que eu vou colocar aqui para vocês que são importantes, né? A teníase. Então, a teníase é a doença que é a solitária, né? Teníase. Que pega, então, com alimentos, ou, aí tem um grande ponto também, a teníase e a cisticercose, você pega com carne crua, cisticercose. Carne de porco crua, tá ligado? Porque esses animais, eles podem botar o ovo dele, quando ele tá lá parasitando boi e tal, ou porco, ele bota os ovos e às vezes os ovos podem ficar na carne. Então, galera, uma coisa que eu recomendo, nunca comam carne crua ou mal cozida, tá? Porque pode ter vermes, pode ter ovos que você não vê. E esses podem causar, por exemplo, cisticercose, que é muito ruim, ela vai pro cérebro e leva à morte, tá? Então, em hipótese alguma, comam carne crua ou mal cozida, tá? Desses parasitas, Ana, não vejo muitos pontos positivos, a não ser, tipo, um controlar o outro, sabe? A maioria deles realmente são parasitas de doença e tal. Não vejo, assim, muitos pontos positivos. Lógico que tem uns quando você pensa no contexto ecológico, mas pensando no humano, não vejo muitos positivos nesses aqui. A planária, por exemplo, ela trabalha ali com decomposição do ambiente, recuperação e tal. Então, essas que não são parasitas, tem. Essas parasitas, geralmente é difícil achar um aspecto positivo, viu? Assim, na natureza, sim. Nas relações, mas para nós, acho que não, né? Mas na natureza, sim, porque o papel dele ali, ele está cumprindo bem, né? Vamos dizer assim. Então, tem esses pontos aí, né, galera? Então, muita higiene é a base da saúde pública. Lavar bem as mãos e tal, isso é uma coisa que os dados mostram, é muito mais eficaz em termos de grana e de vida, você prevenir qualquer coisa do que tratar. E essas verminosas é simples, galera, é higiene, né? Muito simples. Lógico que tem pessoas que não têm condição, mas, né, pelo menos a pessoa tem que ter uma consciência de que se ela puder manter higiene é melhor, tá? O outro grupo de verme que tem são os nemateumintos. A diferença é que eles têm o corpo mais cilíndrico, né? Não é achatado. Os nemateumintos, a maioria deles são parasitas, causando doença tanto em animal quanto planta, em vários animais, né? Então, os nemateumintos são os vermes aí mais
parasitas, vamos dizer assim, né? E dois grandes representantes são, que eu considero mais importantes, um é a lombriga, né? A lombriga é o maior representante dos nematelmíneos. Todo mundo já ouviu falar de lombriga, né? E realmente é muito importante. O ancilóstomo não é tão importante, causa ancilostomias e tal. Eu não vou comentar muito, porque não é tão importante em termos de prova. E as filárias são importantes, porque causam elefantíase. Em algumas regiões do Brasil, principalmente região norte, não sei se aqui exatamente tem alguém que mora próximo, talvez o pessoal de Rondônia, não sei, mas não sei se é uma zona endêmica, não tenho essa certeza, mas eu sei que em alguns locais do norte são zonas endêmicas de filariose, que é a elefantíase, né, causada aí por um verme desse grupo aqui, tá? Tem até verme que fica no olho, tem, Giovana, tem verme que fica em todo lugar. Peixes, por exemplo, sabia que peixe, quando você pesca um peixe assim, se você dar uma olhada na branca dele, na guelra, você pode achar verme ali, sabia? Boa parte dos peixes estão parasitados de verme. A filariose pode ir para qualquer lugar, mas o grande problema dela são entupir vasos linfáticos, que aí faz a perna inchar, ficar a elefantíase, né? Que ela entope o vaso linfático. E aí, putz, é muito feio. Eu evitei de trazer muitas imagens dessa, mas eu vou comentando e aí vocês buscam depois, porque tem gente que às vezes não gosta de ver e tal, mas eu vou trazendo as referências para vocês depois, quem se interessar mais, põe no Google Imagens, por exemplo, da elefantíase, tem casos onde ela sobe, a pessoa pega ali toda a parte genital, pernas, fica inchadaço mesmo. Então, tem gente que não gosta de ver, por isso que eu evito trazer muita coisa, assim. Mas às vezes tem umas que são mais importantes aí tal. Mas olha as lombrigas aqui, né? Basicamente, os nematódios, todos os exemplares são lombrigas, são muito parecidos, né? Ó, tanto o Trichuris, o Ascaris, o Necator, o Enterobius. O mais comum e o mais importante é esse aqui, ó, Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, né? Que tá o mesmo esquema das outras que eu falei. Fica parasitando o intestino, solta os ovinhos nas fezes, contamina a água, contamina alimento, e aí fica o ciclo, tá? Então, a lombriga, que é esse daqui, é muito comum por causar esses problemas. Esse aqui, o Enterobius vermiculares, ele causa uma condição chamada oxiúros. Já viram falar? Que a pessoa, eles se concentram muito mais na região anal, os ovinhos e as fêmeas. Então, a pessoa sente uma coceira intensa na região, né? Às vezes, quando a criança diz, tá coçando, tá com oxiúros, não sei o quê. Então, é um verme também, como esses. Deixa eu ver aqui. O bigato, Giovana, ele, na verdade, é uma larva, não é um verme, né? Porque, assim, o verme, a gente chama um animal que tem esse formato de corpo quando adulto, né? O bigato, ele entra na larva, que ele é uma fase juvenil, depois ele muda, né? Ele vira, geralmente, uma mosca, uma borboleta, tá? Então, o bigato, ele não é um verme porque ele só é uma fase. O verme, ele tem toda a vida esse jeitão aí, tá? Então, desse grupo, é importante lembrar da lombriga e dos seus aspectos também. Dos moluscos, né? Eu estou passando esses grupos, trazendo os pontos importantes, porque depois de artrópodes tem bastante coisa, né? O molusco, pessoal, são os animais de corpo mole, né? O corpo mole dá o nome molusca, e vários deles, não todos, têm uma concha calcária protegendo, né? Uma concha ali, que o corpo é mole e tal, você tem uma concha protegendo, tá? Esses animais também vivem muito na água ou em ambiente úmido, né? Todos esses animais que nós falamos até agora, pessoal, se não vivem na água, vivem em ambiente úmido, tá? Todos até agora, ou é na água, que nem Porífera, Quinidário, só água. A partir deles, os vermes, eles já podem viver mais em ambiente úmido, mas, porém, ainda precisa de muita umidade, porque todos eles têm a pele mais fina e tal, então isso faz com que eles precisam ficar perto da água, é uma exigência, né? E quem que tem? Os moluscos são, a maioria, os mais importantes são aquáticos, né? Mas tem os terra firme, por exemplo, lesma e caramujo pode ser da terra, pode vir em ambiente úmido. Mexilhão, polvo e lula são de ambiente aquático, né? Então, esses são os representantes, ó. Esses aqui. E aí vou trazer algumas coisas, características, curiosidades para vocês desse grupo aqui. O que temos, né? Vou trazer várias curiosidades aqui. Primeira, esse daqui, a pérola, né? O que a pérola faz? O que é a pérola? Esses animais aqui,
eles vivem fechados, né? Essas ostras, esse aqui são mexilhões, tá? Esse de baixo, mas a ostra, ela também fica fechada, igual o mexilhão aqui de baixo. E ela fica bem fechada. Por quê? Porque ela é filtradora. Então, passa somente a água ali e ela pega o alimento e a água sai. Mas, se eventualmente entrar ali junto uma partículazinha de areia, por exemplo, essa partícula de areia é considerada um corpo estranho. E aí, o que ela começa a fazer? Ela começa a produzir uma substância de defesa que chama nácar e começa a envolver essa partícula. Isso acaba formando a pérola, que é de extrema, né, beleza e valor. Mas, na verdade, é uma secreção de defesa ali das ostras, né? Isso é muito valioso porque demora muito tempo, né? Muito tempo. Então, é muito valioso. Só que o que o ser humano faz? Faz criação disso. Tá vendo essa aqui que tem um monte de pérola? Isso aqui geralmente é artificial. O ser humano vai lá, abre um pouquinho, joga ali uns grãozinhos de areia e fecha, e cria. E aí sai um monte de pérola. Só que o valor não é o mesmo. Essas aqui são as pérolas baratas, né? O valor é pouco. Aquela única, original ali, fica muito tempo, vale uma grana, né? Já ia falar o que você comentou. Tem gente que come. Sim, isso aqui são muito apreciados na culinária. Muitos cru, inclusive, né? Que o pessoal só joga um limão, sal e come, né? Então, tem esse ponto, realmente, muito apreciado. Por exemplo, ó, esses caramujinhos aqui, ó. O Brasil teve uma infestação deles. Não sei onde vocês moram, se tem. Aqui na nossa região, em alguns lugares, esses bichos aparecem umas épocas em festa. Sabe por quê? Porque algum dono de restaurante, falou, meu, a gente não tem escargot aqui, é muito caro, mas vamos trazer esse caramujo africano aqui para ver se é bom e tal, vamos fazer. E aí os caras trouxeram, pôs para comer, viu que era uma desgraça. Não, isso aqui é muito ruim. Vamos fazer com esses bichos? Sei lá, solta aí na natureza. Meu, foi suficiente para infestar o Brasil inteiro desses caramujos africanos. Virou praga, né? E a galera trouxe inicialmente para comer, viu que não era bom e descartou. Então, realmente, sim, foi isso que aconteceu. E aí, hoje, eles são praga, porque eles transmitem doenças, né? Eles são exóticos, então eles trouxeram doenças de fora. Olha como que é louco essas coisas, né? O ser humano não pensa muito, né? Então, é muito por causa disso. Mas tem outros que são mais comestíveis e são melhores, né? Que a galera come, né? Então, isso é um caso louco, tá? Outras coisas, por exemplo, lula e polvo, né? Que aqui a gente tem um polvo, esse aqui de cima, né? E aqui de baixo a lula. A diferença entre eles é esse formato, né? Que o formato é diferente, os tentáculos aqui da lula é menor, né? E a lula, ela tem geralmente 10 tentáculos, o polvo tem 8, tá? Mas a diferença, assim, dá para ver que é um pouco nítida, né? A lula, ela tem os tentáculos bem menores que o polvo, tá? O que tem de legal nesses animais? As defesas deles. Por exemplo, eles têm essas ventosas aqui no tentáculo, que é muito bom para se defender, né? Já viram aqueles vídeos do polvo abrindo um pote de maionese? Eles conseguem abrir pote, entrar dentro do pote, sair do pote. Por quê? Porque eles são muito inteligentes. Esses animais têm uns neurônios gigantes, que a galera usa para estudar. Eles são os invertebrados mais inteligentes que existem. As lulas e os polvos. Eles têm uns neurônios gigantes e tal. Eles são extremamente inteligentes, né? Você lembra do polvo Paul, que fazia previsão da Copa do Mundo? Vocês não lembram? Tinha um polvo que, acho que foi na Copa de 2002, 2006, que o polvo, ele escolhia tinha lá o jogo, Brasil e Alemanha, colocava 2 aquários. Aí o polvo ia para um dos 2 aquários. Aí ele acertou vários, tá ligado? Então, era o polvo Paul. Mano, procurem também, ele ficou famoso. Ele fazia previsão tão inteligente que ele era. Mas, realmente, esses bichos são muito inteligentes. Então, eles têm um tentáculo para ajudar. Eles jogam tinta, né? Eles jogam um jato de tinta ali, isso escurece tudo, eles conseguem fugir por jato propulsão. Sabe? Eles fazem aquela fuga, assim, muito rápida. Então, além de inteligente, eles são predadores e bons defensores, né? São animais muito loucos mesmo, eu acho muito legal, né? Até que um deles virou presidente, tô zoando. Mas esses animais a galera estuda muito. Quem curte também umas coisas mais diferentes, tem uma área da biologia que chama criptobiologia. Criptobiologia. Ela estuda coisas diferentes. Então, vocês vão ouvir falar da lula colossal ou da lula gigante. Procura na internet aí que vocês vão achar algumas coisas. São lulas gigantes. Tem umas que os caras falam de 20, 10, 15, 100 metros, já ouviram falar, mas não sei se 100 metros rola.
mas gigantes, gigantes. São a lula colossal, procura aí que vocês vão achar coisa legal. Acredito que sim, Giovana. Esse número pode variar, pode ser até menos, tá? Ou pode ser um pouco mais. Mas a ideia é que é muito baixo o percentual que a gente conhece, sim. Muito porque a maior parte do mar a gente não tem acesso, né? Tá muito profundo e a gente não tem tecnologia para explorar. Então, realmente, a parte que nós conhecemos do mar é muito pequena, né? É uma parte pequena mesmo. Então, aqui, esses animais, como eu falei para vocês, moluscos têm tudo isso aí. Economia, porque é fonte de alimento, muita galera explora, mas também tem o aspecto ecológico, né? Que eles são importantes para filtrar, são animais filtradores, como ostra e marisco. Esses próprios terrestres, como caramujo, caramujo, caracol, eles são também detritívoros, então, de certa forma, eles fazem uma limpeza no ambiente. Então, eles têm sua importância ecológica, tá? Próximo grupo, os anelídeos, né? As minhocas, sanguessugas, né? O corpo deles é clássico, é dividido em anéisinhos, né? Quem já pescou, já viu aí, sabe que a característica do anelídeo é o corpinho dividido em anéis, tá? E aí os grandes representantes são a minhoca e a sanguessuga, os dois grandes. Tem também o nereis ou nereida, que é um poliqueto, né? Poliqueto é mais conhecido, que é um anelídeo marinho, tá? É um anelídeo que vive no mar e ele é muito bonito até, ele nem parece uma minhoca, mas ele é um anelídeo. Que a gente conhece mais o espaço que o mar, é possível, embora o espaço seja infinitamente maior, mas realmente é possível. E é até bom que o ser humano estraga tudo, acho que é exato, né? Se a gente não conhece, a gente não tem vontade de estragar. É um raciocínio cômico se não fosse trágico, né, Laura? Porque realmente é isso, mas é aquele meme, né? Tipo, pô, é isso, né? Que pena. Então, realmente, é cômico se não fosse trágico, mas o ser humano tá avançando muito, ele quer explorar muito o mar, porque tem muita diversidade ainda, mas realmente isso pode ser perigoso. Mas aí dos anelídeos, ó, quem temos? Temos esses dois carinhas como representantes principais, né? A minhoca, tá? E as sanguessugas. Coisas importantes sobre os dois, então, para a gente contextualizar. Minhoca, pessoal, qual é a grande importância dela? Duas. Ela aera o solo. Por quê? Porque ela cava túneis, então ela deixa o solo aerado, né? Bom para a agricultura. E não bastasse isso, ela come ali matéria orgânica e o que ela excreta é o famoso humus, que é adubo, é excreta de minhoca, porque ela come matéria orgânica, só que ela excreta bastante coisa ainda rica, orgânica. Então, por esses dois papéis, as minhocas são importantíssimas para a ecologia dos ambientes, tá? Além de usar para pescar. Que também, pô, é para quem, se você olhar, né, cara, você tá o bichinho botando ele no sofrimento, né? Mas tem gente que gosta de pescar e tal, mas tem os dois lados da moeda, né? Assim como o peixe também, enfim. Então, a importância da minhoca acho que é grande por isso. E das sanguessugas, a galera usa, sabe para quê? Para fazer, como que é a palavra que me fugiu agora? Não é drenagem, é tipo uma drenagem. Por exemplo, você tem lá uma pessoa que sofreu um acidente, tem muitos hematomas. Você pode usar sanguessugas em áreas controladas para fazer essa limpeza, né? Essa drenagem. Fala, mas como assim, professor? Ela vai sugando sangue? Sim, ela suga todo o sangue. Só que, quando ela está sugando, ela libera anticoagulante, anti-inflamatório. Isso ajuda na melhora, você acredita? Porque imagina, quando a sanguessuga está sugando o animal, se o animal sentir dor ou se tiver uma inflamação, ele vai lá e arranca ela, certo? Então, esses animais que sugam sangue, inclusive os mosquitos, quando ele está sugando, ele libera geralmente anestésico e anti-inflamatório, que é para você não ter uma reação enquanto ele está te sugando, né? E aí ele pode sugar à vontade. Exatamente, em Grey's Anatomy, eles usam sangramento interno, hemorragia, eles podem usar para controlar às vezes, né? Hematomas em geral, eles são muito utilizados, coágulos, pode ser tudo utilizado para isso. Então, imagina, uma técnica natural, meu. Você vai fazer um procedimento invasivo? Não. Coloca uma sanguessuga ali que ela faz a drenagem e ela ainda controla, né? Ela está liberando substâncias ali que mantém a coisa controlada, imagina? Então, a ciência, ela tem que evoluir muito nisso, né? Porque a gente tem que usar os animais para isso também. É estranho, imagina. Tem uns que os caras colocam no olho, assim, eu já vi,
tratamento estético, já viram? Para aliviar algumas manchas, assim, alguns hematomas. Eu já vi uns caras, mulheres e caras, colocam no olho, assim, gruda sanguessuga, assim, para fazer uma limpeza. Ah, isso é estranho. Isso eu não faria, mas rola. Então, tem pontos importantes desse grupo, né? O que é mais importante lembrar, então? Dos anelídeos, o seu papel na ecologia do solo, e as sanguessugas também a gente usa muito nessa parte aí que a gente falou de limpeza, de drenagem, né? Ai, eu quero lembrar a palavra que está me fugindo. Sangria. Sangria é a palavra que eles usam, né? Quando você elimina aquele excesso de sangue ali, tá? Então, essa é a palavra correta. Então, esse é o grupo dos anelídeos. E o último grupinho, antes da gente entrar nos artrópodes, é os equinodermos, que é tranquilíssimo também. O equinodermo, eles são exclusivamente marinhos. Todo animal que tiver alguma coisa do mar, ele está dentro desse grupo, né? Estrela do mar, ouriço do mar, bolacha do mar, pepino do mar, tá? Que as holoturas são os pepinos do mar, né? Mas é outro nome. Então, todos eles são equinodermos, que uma característica é que eles têm uns espinhos superficiais, né? Os equinodermos, eles têm um corpo como esses aqui, ó, né? Todos esses são os equinodermos, ó. Estrela do mar, serpente, a bolacha, o ouriço, o pepino e o lírio. Então, esses espinhos, mesmo que pequenos em volta do corpo, eles formam um sistema, que eu vou colocar para vocês um destaque, o sistema chamado ambulacral, tá? O que é o sistema ambulacral, ou ambulacrário, tá? É um sistema de conexão interna, como se fosse um monte de tubos que faz esse animal se locomover, né? Seja ambulacral, né? Aqui, na verdade, é um C, não é o G. Meu, vocês podem ver também uma estrela do mar se movendo, meu. É muito louco, você não imagina que esse bicho se move, mas ele se move, parece que tem umas patinhas embaixo. Não são patinhas, na verdade, são esse sistema ambulacral, que é conforme a água entra, você tem uma pressão mecânica que vai mexendo isso e o animal vai andando, né? Isso é característico dos equinodermos. Se você ouvir falar de sistema ambulacral, é esse grupo de animais que você está falando, né? Eu acho que a coisa que mais cai... Olha, ele não tem um veneno, né? Ele não é venenoso, mas ele pode causar reações alérgicas, porque ele tem algumas coisas ali que podem sim causar, mas ele não é venenoso. O principal mesmo é a inflamação que pode causar, às vezes, pelo próprio espinho, né? Quando ele entra no corpo ali, ele causa uma reação de inflamação muito grande, e não necessariamente tem um veneno mesmo, às vezes só por toxinas naturais, que não é necessariamente um veneno, sabe? Mas aí sim pode causar problema, tá? Então, são criaturas muito estranhas, né? Mas são o grupo aí mais... Sabia que esse grupo é o mais próximo de nós, cordados, tá? Em termos de evolução. Depois deles vieram nós, né? Aí veio os peixes, depois réptil, depois anfíbio, por aí vai. Então, esses bichos estranhos são nossos parentes mais próximos ali na água, por incrível que pareça, né? E aí, o importante deles, como eu falei, é esse sistema ambulacral que ajuda eles a se moverem. Do resto, não tem muita coisa importante deles. Porque agora, vamos para o grupo, que é o que mais eu quero falar coisas importantes, né, para fechar essa aula, que são os artrópodes, né? Então, agora, esses últimos minutos, eu vou dedicar esse grupo, que é lindo e é diverso. Você tem mais de 1 milhão de espécies de artrópodo, é o grupo que tem mais representante disparado. Eles vivem em todos os animais que você imagina, desculpa, em todos os habitats que você imaginar, eles vivem, tá? E aí a gente tem 4 grandes grupos dentro dos artrópodes, tá? Que é muito importante, que a galera confunde. Por exemplo, a galera acha que inseto e artrópode é a mesma coisa. Na verdade, inseto é um grupo dentro dos artrópodes, assim como o crustáceo é outro grupo, os aracnídeos é outro grupo, e miriápodes é outro grupo, né? Tem até uma questão de vestibular, de pegadinha, que às vezes a galera fala, eu estava fazendo um insetário, e aí eu coloquei uma aranha. Por que está errado, né? Porque a aranha não é inseto, tá? Muita gente acha que inseto é um grupo mais geral que pega tudo. Na verdade, isso é o artrópode, né? Inseto é o maior grupo, é o mais diverso, mas não é o maior, tá? Quer dizer, não é o todo. O todo são chamados artrópodes, e dentro deles estão aí os insetos. Mas por que esse grupo é tão diverso? Vou mostrar alguns fatores evolutivos que fazem esse grupo ser o top ali da galáxia, né? Por quê? Vamos ver. Porque
de todos os grupos que nós mostramos até agora, esse aqui é o que tem mais coisa diferencial. E aí vocês vão entender por que o artrópode está em todo canto, tá? Na verdade, até uma coisa que a galera fala, assim, por exemplo, que se viesse um ser de outro planeta e viesse visitar a Terra, e ele não conhecesse nada, e ele fosse ver assim, bom, quem que manda? Vou descobrir contando as espécies, aí eu vou ver quem está dominando, né? Eles achariam que os besouros dominam o mundo, porque a grande maioria das espécies que existem são de besouros, e em número também. Mas fala, mas cadê esse tanto de besouro? Tá tudo enterrado embaixo da terra. Mas é o grupo maior de todos que você imaginar, de qualquer animal, o que tem mais indivíduo e mais espécies são os besouros. Imagina, se chegasse um outro cara que me leve ao seu Deus besouro. Como assim Deus besouro? Ué, não é eles que comandam? Não, não é eles. Ué, mas achei que fosse. Eles estão em todo lugar e são que tem mais. Não é eles, né? É um ser humano. Os caras vão olhar e falar, ué, mas vocês são tão insignificantes perante as outras espécies, vocês comandam? Realmente, né? Então, tem isso daí. Na verdade, a gente tem o cérebro e o polegar, né? Isso diferenciou a gente. Mas, então, a metamerização, que é aquilo que eu falei para vocês, ó, o corpinho segmentado, isso ampliou muito a locomoção desse grupo, né? Tanto é que eles são divididos em basicamente 3 grandes partes, né? Cabeça, tórax e abdômen. Todo artrópode tem cabeça, tórax e abdômen, tá? Ou seja, antes a gente não falava nisso. Todos os animais que nós falamos até agora, nenhum a gente viu divididinho, cabeça, tórax. Não, isso surgiu agora. Então, isso foi uma grande vantagem para eles, né? Ter o corpo divididinho aí. Outra grande vantagem que surgiu disso, o nome artrópode vem disso, ó, apêndice articulado. Olha as patas aqui, ó, um detalhezinho numa pata. Olha só como ela é cheia de articulações, né? Olha a asa, que consegue bater ali centenas de vezes por minuto, né? E os músculos internos, eles têm também, só que eles não têm osso, né? Então, onde que articula tudo isso? No esqueleto externo dele, que eu vou falar já, que é o exoesqueleto. Mas só o fato, ó, dele poder articular os membros, e aí deu o nome ao grupo, meu, isso deu uma vantagem enorme. Sabe por quê? Porque agora eles podem nadar, podem manipular objeto, voar, fazer um monte de coisa. Que desses animais todos que nós falamos até agora, ninguém fazia isso, tá? Então, isso também foi uma vantagem para os artrópodes. Outra vantagem, fecundação interna. Olha essa imagem que bonita. Quem é menor de idade fecha o olho, né? Tem uma imagem de sexo explícito aqui agora, não olhem, né? Não choquem-se. Mas isso aqui, que é a fecundação interna, que é o macho colocar o gameta dentro da fêmea, isso também foi muito importante. E é uma conquista exclusiva. Não é exclusiva, porque outros grupos têm, mas é uma conquista que todo artrópode tem praticamente. E por que isso é bom? Porque eu garanto que meu ovinho vai se desenvolver ali dentro do corpo da fêmea. E mais, a hora que esse ovinho nasce, a fêmea ainda cuida dele, né? Você pega a aranha, por exemplo, a aranha vai lá, depois faz uma teia ali e protege. Você tem insetos como esse percevejo, ó, que carrega os ovos nas costas, né? Assim como o escorpião às vezes faz. E você tem outros, ó, que acham um lugar protegidinho e bota o ovinho ali. Mas a fecundação interna já garantiu um monte. Porque a hora que você bota o ovinho ali, você já deu uma chance maior daquele bebê viver. Diferente da fecundação externa, o que é a externa? Tipo a do peixe. O macho libera o gameta na água, a fêmea também libera. Aí os gametas fecundam na água e vive ele sozinho. Imagina, forma um embriãozinho, cadê minha mãe? Não tem, mano, se vira. Se vira, imagina, mano, a fecundação externa, a chance de um bebê viver é muito pouca. Por isso que os peixes desaguam aquele monte de ovo, tanto o macho quanto a fêmea. Que vai fecundar na água ali, um ou outro vai ficar vivo. Aí não, vem um artrópode e fala o quê? Não, eu vou fecundar lá dentro e vou garantir o meu bebezinho aqui por mais tempo, ainda depois boto um ovinho em um lugar protegido. Isso deu uma grande vantagem para eles, tá? Outra coisa, o exoesqueleto, que é característica desse grupo. Eles não têm esqueleto interno, mas eles têm uma capa de quitina. Quitina, pessoal, é uma proteína muito resistente, que faz eles ficarem impermeáveis, ajuda a fixar ali pata, asa, fixar todos os apêndices. Então, ela é tipo uma armadura. Tanto é, não faça esse teste, mas sabia que se você colocar uma formiga no micro-ondas e ligar, não acontece nada com ela? Por quê? Porque o exoesqueleto, ele reflete
toda a radiação. Então, não atinge ela por dentro. Então, olha uma das funções desse exoesqueleto, né? A outra é proteger mesmo da perda d'água e tal, e além da proteção mecânica. Só que tem uma desvantagem. Isso não deixa o artrópode crescer. Porque imagina você, assim, você tem o seu tamanho lá, 5 anos, sua mãe comprou uma roupa para você bem apertada. Meu, um pouquinho que você crescer, essa roupa vai rasgar, né? Se você continuar usando ela. Porque a gente cresce. Então, por isso que a gente vai aumentando, por exemplo, o tamanho da roupa. O artrópode tem que fazer a mesma coisa, porque ele começa a crescer. Mas chega uma hora que não dá mais, porque o exoesqueleto dele tá tão duro que não consegue aumentar de tamanho. Seria tipo uma armadura. O que ele tem que fazer? Trocar. E é isso que ele faz, ó. É esse o processo aqui. Ele troca, você já vira essas casquinhas de animal por aí, né? Isso é chamado de exúvia, tá? Que na verdade, vem do processo de ecdise, tá? Então, essa aqui é chamada exúvia, é a casquinha, né? Que é o quê? É o puro esqueleto dele de quitina que ele troca. Mas por que ele troca? Para poder crescer. Esse gráfico que está aqui, ele representa muito e cai muito em vestibular. Por quê? Todos os outros animais, o crescimento é igual a esse gráfico aqui, ó. A gente vai crescendo continuamente, né? Vai crescendo, chega uma hora que vai parando e para. O dos artrópodes não, parece uma escadinha. Por quê? O que acontece com eles? Enquanto o exoesqueleto está molinho, ele vai crescendo e ele consegue crescer. Na hora que esse esqueleto endurece, ele para de crescer, porque o esqueleto não deixa, ele continua aqui sem crescer. Chega uma hora que ele troca de esqueleto. Quando ele troca, o de baixo está molinho. Então ele começa a crescer, até endurecer, aí para. Aí depois ele fica sem crescer até ele trocar de novo. Aí, assim sucessivamente. Então, para o artrópode crescer, ele precisa trocar seu exoesqueleto. E por isso que a gente vê bastante casquinha deles aí. Tem um vertebrado que faz isso também. As serpentes, por exemplo. Vários répteis trocam de pele, tá? Só que a pele deles não é o exoesqueleto, é só uma pele mesmo. Aqui é o esqueleto externo. Imagina, ele troca todo o esqueleto, como se ele tirasse uma camisa, né? Então, por dentro, ali ocorre um processo muito louco, mas esse ponto aí do crescimento dos artrópodes também é fundamental dentro desse grupo. Tá? E ajudou eles no sucesso evolutivo também, principalmente esse exoesqueleto protegendo. O que mais? Agora vamos falar quem são os artrópodes, então. Vou trazer para vocês aqui os representantes e algumas características dos 5 grupos de artrópodes para vocês conhecerem, tá? Que são aí esses 5, tá? Os insetos, os diplópodes, os crustáceos, os aracnídeos e os chamados quilópodes, tá? São os grupos, e aí a gente vai dar uma ideia sobre todos eles aí para vocês. Crustáceo, né? O grupo dos crustáceos, pessoal, é o grupo ali dos quem? Os caranguejos, as cracas, né? Os camarões, os siris. Todos eles são de ambiente aquático, né? Ou de água doce, ou de mar. Fala, como que eu caracterizo eles? Tem alguma característica que eu posso usar para falar que ele é um crustáceo? Você tem 2 características. Para artrópodes, contar o número de patas é sempre o mais importante. Então, você contou ali. Se tiver 5 pares ou mais, ou seja, 10 patas ou mais que 10, é um grande indício de ser crustáceo. E se você for lá na cabeça dele, ele tiver 2 pares de antena, aí você fechou que é crustáceo, tá? Por que ele tem 2 pares de antena? Uma, ele usa para o tato, ele usa para tocar, sabe? Para sentir. E outra, ele usa para cheirar, para o olfato. Então, essas 2 características são diferenciais. Você fala, eu sei que é um crustáceo. Se tiver mais que 10 patas e se ele tiver 2 pares de antena, tá? Isso define. Pô, acertei, crustáceo, tá? O que eles têm de importância? Alimentar, principalmente, né? São muito apreciadas as lagostas, os siris, né? Os caranguejos e tal. Então, a grande importância, talvez, para nós é econômica e alimentar, tá? Como, por exemplo, esse bichão aqui, a lagosta, né? Tá vendo que aqui, ó, ele tem vários pares de pata, né? Esses pares de pata do fim aqui são adaptados para nadar, né? E esses pares de patas aqui também, e esses aqui são para andar na terra, né? Mas se você contar aqui, tem mais que 10 pares, tá? E tem os 2 pares de antena aqui, ó. Ele tem essa antena maior zona, né? Que vem até o fim, e ele tem
uma anteninha menor que fica aqui, caracterizando os dois pares, tá? É assim que a gente reconhece um crustáceo. Mais de 10 pares de pata e antenas, né? 2 pares ali. Aí você consegue identificar. E esse aqui, por exemplo, essa lagosta, né? Não sei se alguém come, gosta, não sei. É muito apreciado. Tem lugar que os caras comem viva, né? Ela viva mesmo. Acabou de pegar do mar, os caras já cortam. Se tiver menos que 5, a gente vai ver, Giovana. Peraí. Já mostro para vocês. As lagostas que param o envelhecimento na fase adulta são areia, como que é? São área de pesquisa. Cara, elas têm os artrópodes em geral, eles têm um lance de hormônio, né? Tem um hormônio que chama hormônio juvenil, e então pode ser, é uma área assim, realmente, porque tem esse lance hormonal que influencia nos artrópodes, o crescimento e envelhecimento. Então, a galera realmente estuda isso mesmo, cara. Que é uma área muito interessante. Tem a ver com a genética, isso. O telômero é a parte lá do cromossomo. Uma coisa, assim, que a ciência sabe é que vai haver um encurtamento desses telômeros com a idade, né? E parece que esse grupo aí tem uma coisa que ele não encurta e talvez por isso ele não envelheça. Tem uma parada assim, viu, cara? Que a ciência tenta entender, né? A busca pela vida eterna. E é o santo graal da ciência, né? Talvez. Todo mundo quer viver para sempre, né? Em filosofia vocês devem discutir isso, né? Até eu peguei uma aula, vocês já discutiram um pouco disso, né? Mas enfim. Então, os crustáceos, ó, que bichinho bonitinho, né? Tem aí, como eu falei, uma coisa que é importante, né? Não são todos. Aí tem as exceções, né? Que você perguntou dos pares de pata. Tem, por exemplo, ó, os caranguejos e siris, eles são as exceções, ó, eles têm menos pares de patas, tá? Nesse caso aqui, ó, eles têm 4, né? Você fala, nossa, aí complicou, né? Mas eles são os clássicos, né? Então você sabe que eles são crustáceos. Esse é um que, pela pata, você não conheceria, você conhece por outras coisas mesmo. Mas como eles são muito clássicos, não dá para colocar eles em outro grupo, né? Eles são crustáceos. Tem uma sacada que é legal para diferenciar. É bonitinho, acho bonitinho. Tem uma sacada para diferenciar caranguejo de siri, tá? O siri, pessoal, se você olhar aqui atrás, ó, o último par de patas dele é tipo um remo, porque ele é nadador, tá? O caranguejo, ele anda na terra, tá? Então o último par de patas dele não é um remo, não é para nadar. É assim que a gente diferencia caranguejo de siri, tá? O siri tem a última patinha adaptada para nadar, caranguejo não, tá? E os insetos? Agora o inseto tem bastante coisa importante, hein? Talvez a gente pare neles hoje, eu não sei se vai dar muito tempo, e aí semana que vem eu termino, porque é um grupo bem grande mesmo, então não tem problema se a gente não acabar tudo hoje, semana que vem a gente continua e já faz o link para os cordados. Então, que cordados também tem menos informações comparando esses grupos todos que a gente viu hoje, tá? Então talvez a gente encerre agora com insetos, né? Que é o grupo final e mais importante por hoje. E olha, eu falei que tem mais de 1 milhão de espécies de artrópodo, né? Desses 1 milhão, ó, 900 mil são insetos. Por isso que todo mundo chama artrópode de inseto, tá? Quem que tá aqui no grupo do inseto? Abelha, borboleta, besouro, barata. O que define que é um inseto, tá? Tem características que definem. São essas aqui, ó. Se você olhar o corpo dele e tiver bem separadinho ali a cabeça do tórax, do abdômen, é um bom indicativo. Se você contar os pares de pata e bater 3, é um inseto, porque nos artrópodes não tem nenhum outro grupo que tem 3 pares, tá? 3 pares só inseto tem, tá? Isso, então, é muito bom para ajudar a identificar. Contou 4, pode ser uma aranha, mas pode ser que nem a gente viu ali o caranguejo, né? Agora, contou 3 par, ou seja, 6 patas, é só inseto, tá? Então, é muito fácil reconhecer. Conta os parzinhos, tem que dar 3, tá? E antena, eles têm um parzinho só. Também é um padrão, tá? Então, isso é importante. E aí, o que eles têm também, as perninhas deles todas são especializadas, ó. Então, tem inseto que tem a pata imobilizadora, tem inseto que tem a pata para nadar, outros para cavar, para saltar. Então, é muito diverso os insetos, né? Você leu minha pergunta, Laura, isso que eu ia falar. Todos têm, eu ia até escrever aqui, por isso que eu não coloquei. Todos os insetos têm isso aqui que você falou. E só eles têm dentro dos invertebrados, as asas. Mas, professor, uma formiga não tem asa. Tem. Mas quando? Ela perde a asa para se reproduzir.
Eu não sei como chama na terra de vocês, os Içá, Tanajura, sabe? Cada lugar tem um nome. Aquilo ali é uma formiga rainha, e ela tem asas. E aí, quando aquela formiga rainha ela acha um lugar para fazer o seu novo ninho, ela arranca, tem um videozinho no YouTube também, ela arranca suas asas, olha que louco, ela abre mão das suas asas, ela arranca para começar um novo formigueiro. E aí ela dá origem ao novo formigueiro. Então, quem não é formiga rainha, a asa fica atrofiada, a asa não desenvolve. Somente as rainhas desenvolvem a asa, e depois ela arranca. Mas tem asa formiga. Todo inseto tem asa. Isso é uma boa característica, Laura, ainda bem que você lembrou. Quem mais tem asa fora inseto? Somente ave. E o morcego, mas fora isso, só inseto tem ave, tem asa. Mas fala, e o aranha, e o escorpião? Eles não são insetos. Eles não são insetos, tá? Então, esse é um ponto que às vezes a galera confunde, tá? Inseto, todo tem asa. E tem esse bichinho bonitinho, baratinho aí, que eu já falei que é o inseto mais tenebroso aí, né? Resiste radiação, tem um metabolismo louco, aterrorizante. Ainda tem o dom de voar, né? Que veio o combo completo aí. O morcego, Giovana, ele é um mamífero. O morcego a gente vê na aula que vem, quando eu completo aqui e falo de cordados, ele é um mamífero. E tanto é que aquilo não é uma asa, sabia? É uma mão cheia de membranas. Se a gente pega uma asa do morcego e olha ali, tem os mesmos ossinhos que a nossa mão. Então não é uma asa, porque morcego não é uma ave. Eles são muito bonitinhos, eu acho muito bonitinho, embora tenha uma carinha às vezes meio feia, né? E a galera tem muito medo, porque tem um lance do sangue e tal, mas uma espécie no Brasil é hematófaga, e ela se alimenta principalmente de gado, sangue de boi. O resto tudo come fruta. Então a galera tem medo. Olha, isso a gente não voa, né, Carolina? Porque assim, quando a gente vai chegar numa aula que é muito louca sobre isso, num determinado momento na evolução, depois que os dinossauros foram embora, só tinha rato. Era o único mamífero que existia. Um grupo desses mamíferos foi viver no alto das árvores, em local alto. E a evolução acabou selecionando que, com o tempo, as membraninhas nas mãos fossem cada vez ficando maior, porque isso protegia eles de uma queda. E aí acabou desenvolvendo uma asa. Quem não foi para um alto de uma árvore não evoluiu nesse jeito. Tanto é que, sabe uma coisa que é interessante? Quando você vê um morcego no chão, tem muita gente que fala, ele está doente, tem que matar. Não é. O morcego, ele não alça voo do chão, porque ele não é uma ave. O que ele tem que fazer para voar? Ele sobe até um lugar alto e pula. Aí ele consegue voar. Então, quando ele está no chão, ele não vai voar dali mesmo. Mesmo ele estando doente ou não. Porque às vezes ele cai, né? Às vezes ele bate num lugar, ele cai. Aí o que ele precisa fazer quando você vê o morcego no chão? Pegue ele e bote ele num lugar alto. Ele vai conseguir sair voando. Tem gente que acha que ele está doente, tem que matar. Não, ele não é uma ave, ele não consegue sair voando. Ele é um mamífero que tem umas membranas na mão. Então, é muito louco, porque a galera às vezes não sabe e judia dos bichinhos, mata. E eles são polinizador, eles são frugívoro. Então, o papel ecológico dele é mais importante do que o medo que ele pode trazer, tá? Então, esse é um ponto que semana que vem a gente fala mais, mas adiantando, tá? Então, por isso que só quem tem inseto é ave. E os insetos, quem tem asa é só inseto e ave, tá? Esse esquema, galera, é o clássico dos insetos, tá? Então, eles têm aqui um parzinho de antena, aquele olho bem composto, tá? Que são vários olhos ali, dá uma visão muito ampla para eles. Por isso que a mosca ela tem vantagem contra você, né? Enquanto você tá vendo ela aqui de frente, ela te vê de todos os ângulos, né? Os insetos têm esse olho composto. Eles têm ali 3 pares de patas, né? As asas, mesmo que atrofiada, tá? Tem inseto que a asa é bem pequenininha, atrofiada, mas todos têm. E o corpo divididinho em 3, ó, cabeça, tórax e abdômen. Tudo isso é característica do inseto. Então, todo animal que tiver isso é inseto, tá? Não dá para fugir disso. É bem padrãozão mesmo. Não tem muita exceção no inseto, não, tá? E olha aqui do olho que eu falei para vocês. O olho dos insetos, eles são olhos compostos, né? São vários omatídeos, que a gente chama, como se fossem vários olhinhos, formando um grande olho. Além de ele ter esse campo de visão ampliado, por que isso é importante? Vários insetos enxergam o que a gente não enxerga. Então, por exemplo, quando você está olhando uma flor ali, você está enxergando isso aqui, o inseto está enxergando isso aqui. Por quê? Porque a flor, ela tem que ser colorida para quem? Para o inseto, não para a gente. Olha que louco. Então, para a gente, você está olhando uma flor branca.
porque nós não enxergamos vários comprimentos de onda. Mas uma flor, ela não é que ela é branca, é que nós não enxergamos a cor dela. Porque quando você tem uma visão igual de um inseto, você enxergaria ela dessa forma aqui. Então, não adianta ela ser colorida para nós e não ser para o inseto, entendeu? Então, olha como é louco o olho deles. Ele é muito mais potente que o nosso, se for pensar. A visão deles é muito melhor que a nossa, é muito mais ampla, né? Percebe coisas que nós não percebemos. Por isso, eles são muito evoluídos também, a gente pode considerar. São rápidos para voar, isso é bom para voar também, para fugir de uma presa, né? Então faz com que os insetos sejam muito evoluídos também, quando a gente pensa em termos de características, né? Então o olho é um diferencial desse grupo também. Outra coisa que é um diferencial deles são as asas, né? Como eu falei, só inseto tem asa. Por que a asa é importante e fez eles ter mais de 900 mil espécies? A asa faz ele voar. Quando ele voa, ele torna-se mais fácil capturar uma presa, mais fácil dele fugir de um predador e também mais fácil dele se encontrar para acasalar, né? Tem inseto que acasala a cada 20 anos. Tem uma espécie de cigarra que ela fica enterrada quase 18, 20 anos. Quando dá esse período, todas elas saem de uma vez, voam, se reproduzem, caem mortas, e aí os ovos delas vão eclodir, vão ficar ali na terra por mais 20 anos. Então, as asas para muito inseto é aquele momento de voar, reproduzir e morrer. Isso é comum para muitos, tá? Mas é uma grande vantagem em termos de espécie. E é tão importante, né? Comer formiga ajuda a visão. Eu também sempre ouvi isso, mas daí eu entendi o porquê. Depois de muito tempo, que o nego fala assim, pô, se você conseguiu ver a formiga é porque você tá bom de vista, né? Não é que é bom, formiga faz bem pra vista, que ela é tão pequena e você conseguiu ver, significa que sua vista é boa, né? Tem esse outro lado, o nego fala que é bom pra vista, né? Porque acho que não tem uma relação direta, não, com a proteína e tal. Mas, só para fechar esse lance do inseto, a asa é tão importante que ela ajuda a dar nome nos insetos. Esse final chamado ptera, lembra de pterodáctilo? Ptera é um sufixo para asa, né? Então, todos os grupos de inseto, ó, quase, eles têm ptera no nome, que tem a ver com o jeito que a asa é. Então, por exemplo, ó, o díptera, que são as moscas, eles têm duas asas, porque o outro parzinho fica atrofiado aqui embaixo, ó. Então, parece que eles têm duas asas só. Então, é chamado de díptera, né? O besouro, ó, ele é chamado de coleóptera. Por quê? Porque a asinha dele está escondida embaixo desse escudo, né? Então, que é o coleóptile. Então, é a classe dos besouros, né? E aí você tem vários, ó, lepidóptera, himenóptera, tudo que termina com ptera é por causa da asa. Ou então, olha como a asa é importante para os insetos. É como é levado ali em consideração para classificar eles, né? Então, é muito importante a asa. E a antena. A antena é muito importante para eles, porque ela ajuda eles a perceber cheiro, sabor, feromônio, também auxilia no voo no equilíbrio, né? Se o animal desse, um inseto, perde uma asa, ele vai morrer porque ele não consegue mais voar, ele desequilibra, não só pelo peso, mas também porque ela é um sensor de direção, de movimento, né? Então, a asa é essencial para o inseto, mas a antena também, né? A antena ali é a captação que ajuda muito no voo e no equilíbrio, tá? E aí elas são bem desenvolvidas nesses animais, porque é uma característica que deu vantagem. Então, todas essas características do inseto fez ele ser o grupo mais diverso de todos que a gente tem no planeta, né? Estão por aí em todo lugar, aos montes, aos milhares, né? Por tudo isso que eu falei, os bichos são inteligentes, têm sensores fodidos, voam, são rápidos. Então, é um monte de coisa que faz eles serem muito dominantes. Isso aqui no meio é uma pulga d'água, Giovana. E aí ele tem as anteninhas aqui atrás, ó. Tá vendo? As antenas deles ficam aqui na traseira, tá? Mas, ó, tá vendo? Ó? 1, 2, 3 par de pata. É inseto. É assim que a gente sabe se é um inseto ou não. Mas é uma pulga d'água, tá? E essas antenas ela usa ali para captar substâncias também, tanto dentro quanto fora d'água. Então, é um animal bem estranho. Esse aqui é uma mariposa, né? E aqui, um besouro, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de insetos. Ah, tem mais uma coisa aqui ainda, que é muito louco. As peças bucais. Sabia que vários filmes de terror do cinema foi inspirado em isso aqui, em peças bucais de inseto? O cara olhou na lupa ali no microscópio e viu e falou, meu Deus, que bizarro, parece um monstro. E é por quê?
Porque essas peças deles são especializadas. Para quê? Por exemplo, tem inseto que é para sugar. Ele suga sangue, ele suga fluido. Então, o aparelho dele é especialista, né? Tem uns que lambe. Tem inseto que só lambe, tá? Tem inseto que mastiga. Tem inseto que pica. Então, cada hábito alimentar deles depende, ó, do tipo de aparato bucal, né? Então, tem uns aqui ó, que são especializados em lamber e sugar. Esse aqui em mastigar e sugar. Esse aqui em picar e sugar, tá? E aí tem mais algumas combinações e tal, mas para vocês terem uma ideia de que isso é uma vantagem, porque isso diversificou o hábito alimentar. Eles podem se alimentar de várias coisas, de vários jeitos, tá? E aí, isso também dá uma vantagem, tá? Muito grande. E aí, o último slide, o penúltimo, na verdade, esse aqui, o último que fecha, tá? Que eu queria chegar nele para responder a pergunta, não lembro de quem, sobre a larva, tá? Sobre o bigato, que fecha os insetos. Nos insetos, isso também é uma característica. Tem 3 tipos de jeito deles se desenvolverem, tá? Tem os ametábolos que não sofrem metamorfose. Que o jeitinho que nasce, ele cresce e fica idêntico. Por exemplo, a traça, tá? Tem animal chamado de hemimetábulo. Ele tem uma metamorfose incompleta. E aí, a forma juvenil chamada de ninfa, ela é parecida com o adulto, com pequenas diferenças. Então, isso é o hemimetábulo, né? Ele muda um pouquinho, como é o caso do gafanhoto. Eu vou mostrar a imagem depois, fica claro. E existem animais chamados de holometábulos, que ele tem a metamorfose completa. Nasce o ovo, ele passa pelo estágio de larva, que é o bigato, como você tinha perguntado. Depois ele passa por um estado de pupa, ou crisálida, que é o casulo. E aí lá dentro ele sofre uma transformação completa, uma metamorfose completa, sai de lá um adulto, tá? Como o caso da abelha, da borboleta, das moscas e do besouro. Então, isso aqui que nós temos, ó. A traça, por exemplo, ó, a metábola, ó, do jeitinho que a traça nasceu, a traça adulta, ó, igualzinho. Cresceu, igual nós somos ametábolos, se for pensar. O bebezinho, ele é igual ao humano, ele só aumenta de tamanho. Ou, na verdade, um M. Acho que o nosso mais tá M, ó, que é igual ao do gafanhoto. Tá vendo o gafanhotinho bebê, ó? Ele é parecidinho, só tem a asinha pequena, que é o estágio de ninfa, né? Ninfa é jovem, tá? E aí tem um sentido pejorativo que o pessoal usa também, mas ninfa é algo jovem, uma forma juvenil, tá? E aí depois o adulto, ele é ligeiramente diferente, tá? E aí o holometábulo, que é o metabolismo completão, tá? É o caso aí, por exemplo, da mosca. Quando você deixa o resto de comida ali, ela vai lá e bota seus ovinhos. E aí, quando você vê lá um monte de bigatinho, o que é o bigato? É a larva que está ali comendo, comendo, comendo. A hora que ela chega no estágio, a larva vira um casulo. E depois sofre uma metamorfose ali e vira uma mosca. Então, olha a diferença do começo para o fim, né? Metamorfose completa. Então, todas as larvinhas que vocês virem, todo bigato, de forma geral, em resto de comida, é larva ou de mosca, ou de abelha, ou de alguma coisa, geralmente é mosca, né? O berne, por exemplo, o berne, que alguém já pegou, ele é uma larva de uma mosca, daquela mosca varejeira. Então, o berne, a mosca bota o ovo na sua pele, a larvinha eclode e começa a se alimentar da sua pele. Se você deixar até o fim, ela vai virar um casulo ali e vai virar uma mosca. É isso que acontece. Esse é o ciclo de grande parte dos insetos. Cara, olha que louco. Eu vou fechar com isso. Eu já passei um tempo pouco, tá, pessoal? Desculpa, mas eu vou fechar com isso, Kevin. Quando o animal encasula, ele se liquefaz. Ele dissolve todo o corpo, vira líquido. Imagina, como que o corpo sabe depois o que fazer? Talvez uma programação genética, que depois que ele vira líquido, ele se reorganiza inteiro, formando um indivíduo adulto. Então, ele se liquefaz, cara. Vira um casulo cheio de líquido, de fluido orgânico, DNA, molécula, e aí isso vai se reorganizando e sai o outro adulto. É muito cabuloso. A ciência não sabe direito também como. Por quê? Porque o animal se liquefaz, ele se transforma em outro. E aí depois sai ali uma mosca, uma borboleta, né? Lagarta é larva de borboleta, tá? É o estágio ali larval de uma borboleta. Depois ela vira um casulo, depois vira um adulto, tá? É muito maluco, tá? Mas, galera, eu já passei um pouco tempo, roubei um pouco o intervalo de vocês, tá? Mas é que esse assunto tem muita coisa legal e como o nosso tempo não é grande, eu queria trazer muita coisa. Semana que vem, eu vou terminar os invertebrados, falta só os outros grupos ali de insetos, tá?
E aí, na verdade, acabamos em seta aqui, deixa eu confirmar. Isso, porque depois, na próxima aula, a gente já começa com aracnídeo, ó. Então, na próxima aula, a gente já começa aqui. Que aí eu falo do aracnídeo, miriápode, e já pego o gancho para os cordados, que aí a gente fala de peixe, réptil, ave, mamífero, tá? Que é a nossa sequência aí, beleza? Então, não vou prolongar muito, vou deixar vocês dar um intervalo, tá? Que depois o Thiago vai vir, ele vai conversar com vocês, dar alguns recados e tal, que eu peço que depois vocês, a gente vai passar uns recados para vocês no grupo, pessoal, mas só para adiantar, tá? Nós vamos precisar que vocês se organizem. A Regina acho que já mandou para vocês. Então, para reforçar, nós vamos cadastrar todos vocês, né? Para quê? Para podermos, a partir de semana que vem, todo mundo entrar pelo site. Então, você vai ter seu login, sua senha, e aí por lá você cai na área do aluno, onde está todo o material disponível, né? Isso vai dar mais segurança e também fica mais fácil, né? Vocês já vão estar dentro do nosso sistema, vamos dizer assim, tá? Então, o Thiago também vai falar sobre isso. Mas, galera, valeu pela sexta, valeu pelas perguntas. É sempre bom ouvir vocês, tirar dúvida, é para que isso que a gente está aqui. E é isso, galera. Tenham um bom final de semana, se cuidem, muito juízo, né? E aí, semana que vem, a gente fala mais dos animais, a gente traz mais coisas. Se vocês tiverem curiosidade, dúvida, tragam, tá? Eu vou separar vários links para mandar para vocês. O videozinho que eu prometi lá eu vou pôr. Eu vou colocar algumas coisas na pasta, tá? Talvez até domingo, porque eu vou tentar organizar esse final de semana. Mas aí eu dou um aviso para vocês que vai ter material novo lá para vocês estudarem, beleza? Que bom que vocês gostaram, valeu, galera. Abraço para todos, bom estar com vocês. E se cuidem, né? Até semana que vem. Valeu, galera. Até mais. Grande abraço para todos. Valeu aí. Que bom que vocês gostaram. Valeu.